governo da França ainda não revelou a identidade do homem responsável pela morte de mais de 80 pessoas ontem à noite no balneário de Nice. O presidente francês, François Hollande, decretou luto oficial de 3 dias e prorrogou por mais 3 meses o estado de emergência. Este é o terceiro grande atentado terrorista no país em 1 ano e meio. O ataque foi na cidade de Nice, a pouco mais de 1.000 quilômetros de Paris, no sul da França. Este vídeo mostra o momento em que o caminhão-baú avança e atropela a multidão. Já foram confirmadas 84 mortes, mais de 100 feridos. 18 pessoas estão internadas em estado grave. O motorista do caminhão que transportava armas e granadas foi morto no confronto com policiais. O atentado ocorreu ontem durante as comemorações do Dia da Bastilha, feriado que marca o início da Revolução Francesa. Este foi o terceiro ataque terrorista na França em 1 ano e meio. Em 7 de janeiro do ano passado, 12 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante um atentado ao jornal Charlie Hebdo. A ação terrorista foi em retaliação a uma sátira publicada que foi vista como insulto aos muçulmanos. No dia 13 de novembro, uma série de atentados terroristas resultou na morte de 137 pessoas. Um dos alvos de ataques foi a casa de shows Bataclan, onde 89 pessoas foram assassinadas. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada e professora de Direito Internacional, Andréa Dantas Echeverria. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. E quais as ações que caracterizam, né? A gente acordou hoje, muita gente já viu ontem à noite, acordou hoje com esse estado, de novo, no mundo de apreensão em relação ao terrorismo. Quais são as ações que caracterizam o terrorismo? Pois é, o mais difícil, na verdade, em relação ao terrorismo é exatamente definir quais seriam essas ações. Porque se a gente faz uma definição muito, digamos, estreita, né, com características muito fechadas, vários atos que poderiam ser considerados como terrorismo não são abrangidas. Por outro lado, quando se faz com uma conceituação mais ampla, com conceitos fluidos, vários atos também são inseridos como terrorismo e, na verdade, você não consegue definir. Então, a definição de terrorismo, ela vira uma definição muito concreta. E é muito difícil estabelecer abstratamente quais seriam os atos que podem ser considerados terrorismo. Além disso, a comunidade internacional já vem tentando há muito tempo definir o que seria o terrorismo. Então, há projetos de convenção, uma convenção internacional do terrorismo, que encontra diversos problemas. Um dos principais problemas é exatamente uma definição que inseriria, inclusive, rebeliões internas, né? E que foi uma das discussões no Brasil, como ato terrorista. Então, as revoltas populares sendo classificadas como terrorismo é um dos principais problemas em se definir um conceito geral e internacional de terrorismo. Para a justiça, o que caracteriza, o que diferencia, aliás, um criminoso comum e um terrorista? Para a justiça é complicado. Por exemplo, se a gente tomar como base como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm uma denominação que chama de combatente inimigo, é uma denominação da era Bush, chegou a cair na era Obama, mas eles utilizam os mesmos critérios, então pode ser continuado utilizando da mesma forma. O problema é que esse combatente inimigo, a pessoa pode ser inclusa nessa definição a qualquer momento, desde que se entenda que há indícios de atos terroristas. Então, a justiça, o que ela faz? Ela primeiro classifica o terrorista e depois estabelece a forma, o procedimento que vai ser julgado aquilo. Para se classificar, a gente não tem critérios específicos e definidos. E esse é um dos grandes problemas do direito internacional hoje. Porque você tem um sistema que a gente chama de duplo sistema legal. Você tem um sistema que funciona paralelamente ao sistema de combate ao terrorismo. O problema é que para você caminhar de um sistema para o outro, basta um rótulo. Basta dizer, esse ato é terrorista, essa pessoa é suspeita de terrorismo. E ela caminha para um novo sistema que tem várias restrições em termos de direitos fundamentais. Para se combater o terrorismo, a gente sabe que não é fácil, né? Já que é uma questão mundial, não se limita a territórios nacionais, é uma questão transnacional. Como se faz para combater o terrorismo, já que é uma questão que extrapola o limite, extrapola qualquer país? Um critério importante no combate ao terrorismo é estabelecer cooperação.
né? A gente chama de cooperação técnico-jurídico. Então, a cooperação ela é feita por diversos países, você precisa de instrumentos jurídicos adequados, como tratados e convenções, para que essa cooperação seja possível. Então, essa cooperação, porque, por exemplo, no Brasil a gente nunca teve nenhum ato de terrorismo especificamente, mas o Brasil pode ser usado, não estou dizendo que seja, pode ser usado como uma forma de financiamento do terrorismo, porque as leis são mais fáceis burlar, o sistema é um pouco... Eu estou usando tudo hipoteticamente. Então, o Brasil precisa estar inserto nessa rede de proteção, porque se você tiver um país que não participa, esse país ele pode ser usado como um meio para se conseguir esse financiamento e toda a propagação do terrorismo nesse ponto, né, na forma estrutural. Então, a cooperação é indispensável. Não em todos os termos, né? Em termos técnicos jurídicos, especialmente na questão do financiamento. No Brasil, há uma lei específica para combate ao terrorismo? Como é que essa questão é tratada no direito nacional? Pois é, ano passado a gente teve a aprovação da lei, né? Na verdade foi esse ano, desculpa. Foi em março de 2016, a lei 13, eu até peguei aqui, a lei 13.260, que ela define os atos de terrorismo. Mas mesmo havendo uma lei que define, quando se lê a lei, continua a haver essas abstrações. Então, ele fala, usar ou ameaçar, transportar, aguardar, portar ou trazer consigo explosivos, capazes de promover destruição em massa. Então, são atos bem abstratos, muito abertos. À época da lei, inclusive, houve uma discussão, durante todo o projeto, né, que se iniciou na época da Copa do Mundo ainda, de 2014, e se estendeu até a promulgação, de que as próprias revoltas populares, as próprias manifestações populares, marchas, poderiam, caso causasse qualquer desses atos, serem enquadrados como terrorismo. Então, você tem também essa questão de do terrorismo, uma lei não brecar a liberdade, né, dos indivíduos em termos de uma liberdade de manifestação também. Então, você trabalha numa forma muito limiar de segurança e liberdade. Para você conseguir aumentar, em tese, a segurança, muitas vezes você tem uma diminuição de liberdades e direitos fundamentais. E até onde é possível fazer esse balanço, que é o que a gente tenta chegar, é o que, né, o cenário internacional tenta fazer. Tenta aumentar a segurança, mas restringir o mínimo possível os direitos fundamentais. Mas até onde vai ser possível esse equilíbrio é muito complicado também falar. Tá ótimo, doutora Andréa. A gente continua desse assunto no próximo bloco, ainda tem umas questões a serem tratadas. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continua falando sobre o atentado em Nice, na França, ontem à noite. O consulado no Brasil informou que não há notícias de brasileiros entre mortos e feridos no atentado. O jornalista brasileiro Écio Marques, que está em Paris, conta como está a situação por lá. As autoridades prolongaram o plano de emergência por mais 3 meses e reservistas estão sendo convocados para reforçar a polícia e as forças da Gendarmerie nesse momento, né, em que as forças de segurança estão sendo utilizadas ao máximo. O terrorista Franco Argelino, ele foi morto pela polícia e parece que ele agia, até o momento, tudo indica que ele agia sozinho. No caminhão foram encontradas granadas que a polícia afirmou não estarem ativas e armas falsas. Mas, de qualquer forma, houve um tiroteio entre o terrorista e as forças de polícia. Bom, e nós voltamos a falar com a especialista em Direito Internacional, Andréa de Quadros Dantas Echeverria, que hoje conversa com a gente a respeito desse atentado lá em Nice, na França. Quando não há reivindicação de um atentado por um grupo terrorista específico, como se faz para se descobrir de quem é a autoria desse atentado? Pois a questão da autoria é que normalmente os grupos eles querem assumir a autoria. Então, em tese, quando você tem um atentado, os grupos que seja efetivamente de um grupo, eles tendem a assumir essa autoria. Quando não há quando não é reivindicada a autoria por nenhum grupo, obviamente as investigações vão ser também em forma de tentar vincular. Não há um grupo específico, mas ele pode fazer parte de uma rede, ser uma pessoa mais, como eles chamam de lobo solitário, que atua de uma forma um pouco paralela, mas pode ser que ele também esteja sido financiado por aquela rede, embora não esteja diretamente no grupo central da rede. Então, as investigações que vão tentar
linkar essa pessoa a algum grupo, ou pelo menos não que seja um grupo específico, mas pelo menos alguma, digamos assim, filosofia, alguma área de atuação de determinado grupo para tentar pelo menos identificar a origem daquela intenção, da intenção daquele ato terrorista, da onde veio a intenção daquele ato. Por que a França tem sido alvo constante desses terroristas? Na verdade, tudo em relação a terrorismo é complicado de afirmar peremptoriamente, né? Mas a questão do terrorismo, vários, né, doutrinadores entendem que tem um pouco de uma certa, que eles chamam de reivindicação em relação a essa expansão dos valores de direitos fundamentais, universais, tanto da Europa como dos Estados Unidos. E a França, ela tem isso muito arraigada, né? Ela tem, inclusive, um caso muito importante julgado, que é o caso Zass versus França, no Tribunal Internacional de Direitos Humanos da Europa, Tribunal Europeu, desculpa, de Direitos Humanos, que eles proibiram o uso da burca dentro da França por entender que aquilo conflitava com o modo de viver francês. E, assim, vários relatos, inclusive agora durante todo o estado de emergência, de que esses grupos, mesmo grupos que vivem lá há muito tempo, cujos filhos os netos já nasceram na França, ainda assim continuam sendo perseguidos pela ascendência muçulmana. Então, não que isso seja necessariamente a causa, mas talvez essa intolerância francesa seja uma das causas que tenha puxado os olhos dos terroristas para a França. E aí agora a gente teve também, né, essa expansão do estado de emergência que vai continuar gerando esse tipo de situação, ao possibilitar a prisão sem ordem judicial, inclusive tem vários relatos de muçulmanos sendo parados em metrôs para revistas, para apresentação de passaporte, de identidade. E interessante que ontem, né, o François Hollande, quando teve o início, né, do dia das comemorações da Bastilha, anunciou como uma forma até festiva de que aquele estado de emergência não seria estendido, porque era importante para a França mostrar que as leis da França valem em qualquer circunstância, que o terrorismo não ia abalar a estrutura, o sistema, a democracia francesa. E aí, infelizmente, ele teve que voltar atrás. E aí a pergunta, novamente, que fica, até quando, né, o Estado democrático de direito vai ser suspenso em prol dessa luta contra o terrorismo? Novamente, a segurança e os direitos fundamentais parecem que estão em conflito aí no cenário internacional. Tá ótimo, doutora. Obrigada. Eu conversei com a Andréa Dantas Echeverria, que é especialista em direito internacional e hoje conversou com a gente a respeito do atentado em Nice, na França. Obrigada pela participação. Obrigada até uma a você. próxima. Até mais.